Vamos lá, minha gente. Vocês vão me desculpar, hein? A cara de cansado, a voz um pouco menos pulsante, pujante, porque já entramos na madrugada aqui em Portugal, algo que ninguém planejava nesta virada de sábado para domingo, a não ser os jovens. Os jovens planejam. As pessoas que têm que acordar às 7 da manhã não planejam. E a culpa foi do Benfica? Foi do Chelsea? Não, foi do protocolo dos Estados Unidos, acatado e seguido à risca pela FIFA e que tem atrapalhado muito este Mundial de Clubes. Estamos falando de quase 5 horas de evento. O jogo começou às 9 horas da noite aqui em Portugal e agora eu estou gravando o vídeo 1h40 da manhã. E se fosse para os pênaltis, provavelmente teríamos às 5 horas. Ou seja, os americanos não conseguiram fazer o futebol ser do tamanho de um jogo de beisebol, ou de Super Bowl, ou de outros esportes que demoram uma eternidade. E aí resolveram implementar esse protocolo. Eu vou falar sobre ele, fazendo um pouco menos de graça e sendo mais direto ao ponto, e eu quero começar com isso. O Benfica perdeu de 4-1 do Chelsea. A gente vai fazer essa análise, obviamente, mas eu quero começar falando deste problema, porque realmente está preocupando para a Copa do Mundo de 2026. Se esse é um evento teste da FIFA, e geralmente a Copa das Confederações era um evento teste, e essa Copa do Mundo de Clubes serve para testar o país sede, o país que vai receber, ou no caso, um dos países que receberá a Copa do Mundo de 2026, neste quesito não deu certo. Não passou no teste. Ou como dizem aqui em Portugal, chumbou. Porque a gente já teve 6 ou 7 jogos com essas paralisações envolvendo o protocolo de tempestade, na verdade não é chuva e sim raio. Nos Estados Unidos, qualquer eminência, qualquer alerta, qualquer perigo de uma tempestade que envolva raios e que coloque as pessoas que estão dentro de um evento esportivo, dentro de um estádio, não é só o futebol, em outros contextos, outras modalidades, até eventos fora do âmbito esportivo, né? Também shows, enfim. É, há um protocolo do estádio, do local, do recinto ser esvaziado caso esteja em risco com esses raios, com essa possível tempestade. É uma regra do país. A FIFA escolheu o país para ser a sede da Copa do Mundo de Clubes e para ser a principal sede da Copa do Mundo de Seleções. E escolheu também esse determinado período do ano. Porque na Copa do Mundo do Catar, por conta de condições climáticas, e eram outras, no caso do calor, abriu-se uma exceção e a FIFA fez a Copa em dezembro. Dessa vez, as condições climáticas, elas não permeiam todas as partidas, mas elas influenciam em diversas. E isso pode ser um risco muito grande. Um risco para os detentores de direitos, porque, cara, o jogo que era para demorar 2 horas demora 5 horas, a programação é atropelada pelo que está acontecendo, a audiência vai embora, né? Porque não é possível reter todo mundo 1h40 de espera, que foi o caso desse jogo. Boa parte do estádio, que inclusive já não estava cheio, porque os americanos, na sua grande maioria, não gostam de futebol, e isso cada vez mais a gente vê numa Copa do Mundo de clubes. Talvez na Copa do Mundo de 2026 seja diferente pela quantidade de torcedores de vários lugares do mundo que vão se concentrar lá, mas enfim. Os caras nem voltaram pro jogo, ficaram 1h40 esperando. Eu não. Faltava 5 minutos para acabar o tempo regulamentar e vai, mais 5 minutos, 6 minutos de acréscimo. Será que 10 minutos fariam a diferença nesse protocolo rígido para terminar a partida? E será que não é hora da FIFA pensar em acionar um plano B, por exemplo, estádios cobertos para a Copa do Mundo? Porque se a gente pensar numa final de Copa do Mundo, no MetLife, protocolo é acionado aos 85 minutos. Vou aqui colocar uma final hipotética Brasil e Portugal. Tá 1-0 para a seleção brasileira e Portugal massacrando. Aos 85 minutos é acionado o protocolo, o jogo volta depois de 2 horas, todo mundo frio, o Brasil é campeão. Para os brasileiros, maravilhoso, né? Mas assim, não faz sentido dentro do contexto do futebol. Então, sinceramente,
A FIFA tem condições de, por organizar o evento junto com os Estados Unidos, de negociar tal protocolo com as autoridades locais. Isso pode ser feito. Não é um protocolo inquebrável. Ou a FIFA faz isso, ou a FIFA arruma outra solução. Do jeito que tá, não dá. Não passou no teste. Agora vamos falar do jogo. Cara, eu esperava muito mais do Benfica. Eu acho que o torcedor benfiquista, o adepto benfiquista também. Não é um super Chelsea pelo caminho. É um Chelsea com algumas limitações, um time muito jovem, um time com muitas opções e muito dinheiro, isso é verdade. Os investimentos do Chelsea dos últimos anos falam por si e continuam, né? Os caras não param de comprar jogadores, não param de chegar gente lá, enfim. Mas não é um super Chelsea, não é um Chelsea extremamente organizado, e o Flamengo escancarou isso bastante na fase de grupos, até pela qualidade do Flamengo, mas também por conta das debilidades do Chelsea. E o Benfica poderia ter competido melhor. O que frustra mais no Benfica é a falta de competitividade. Foi muito mal o Bruno Lage. Acho que já na escalação, porque eu não tiraria o Carreiras do time. Ah, mas o Carreiras está vendido para o Real Madrid. Ah, mas o Carreiras está com a cabeça no Real Madrid. Ou ele está com a cabeça no Real Madrid e nem viaja para os Estados Unidos, ou ele viaja e é utilizado. Ah, mas o Dó fez um grande jogo contra o Bayern de Munique. Não foi assim um jogo espetacular, foi um bom jogo do Dó, mas o Carreiras fez uma temporada muito boa. Você não pode abrir mão de um jogador como esse, na minha visão. Tá vendido, ok, mas vai jogar aqui. Eu não tô lá no dia a dia para saber se o cara tá fazendo corpo mole, não imagino que é isso. Mas, enfim. E o Barreiro no meio-campo também, se o Renato Sanches fez um grande jogo contra o Bayern de Munique, ou um bom jogo contra o Bayern de Munique, poderia ter tido mais uma chance. Não gostei da escalação nesses moldes e não gostei, principalmente, nem a escalação que me incomoda tanto, é a postura. Me lembrou muito o jogo de novembro, acho que foi em novembro, pela Liga dos Campeões, fase de liga contra o Bayern de Munique na Allianz Arena. O Benfica teve um comportamento totalmente defensivo. Baixou suas linhas, fez uma linha de 5 lá atrás, entregou a bola para o adversário e ficou esperando, mas não é esperando para dar o bote nas transições, explorar transições. É esperando algo, um milagre acontecer. E mais do que isso, o Chelsea fez um belo jogo em termos de marcação, pressão alta, só que quando o Benfica conseguia saltar essa linha de pressão, havia espaço para atacar. E eu fiquei com a impressão que o Benfica estava com o freio de mão puxado. Passava essa linha de pressão, poucas vezes passava, é verdade, mas quando passava, o jogador, ao invés de buscar uma opção de velocidade, e isso falta no plantel do Benfica, tanto para um lado quanto para o outro, muitas vezes, ou pelo menos se tem, não estão demonstrando, voltava e tentava prender a bola onde os jogadores do Chelsea estavam fazendo a pressão alta. Mais do que isso, para se livrar da pressão alta, o Benfica insistia em bola no pé, bola no pé, bola no pé, bola no pé, bola no pé. Cara, às vezes é a bola longa que resolve. Se você tem o Pavlidis lá na frente que vai baixar essa bola e tentar acionar os flancos na velocidade e tentar organizar uma transição, utiliza isso. Se não está saindo na bola, no toque de bola, se não está conseguindo envolver, utiliza isso. E o Benfica não. Foi perdendo bola, tanto que o Chelsea sobrou no primeiro tempo. Poderia ter feito já o placar no primeiro tempo, poderia ter feito 2 gols. O Trubin vai muito bem no primeiro tempo, e aí nós temos o paradoxo do Trubin. Porque ele vai muito bem no primeiro tempo, ele vai muito bem durante toda a competição, ele faz uma grande partida contra o Bayern de Munique, mas ele erra em lances capitais. O segundo tempo volta e o Bruno Lage resolve mexer. Tira o Sheldrup e bota o Aktürkoğlu. Não mexeu bem. Na minha visão, não mexeu bem. Porque ele não muda o que estava acontecendo dentro do jogo.
Ele não muda nenhuma dinâmica, ele troca 6 por meia dúzia e o Sheldon não estava tão mal no jogo. O problema não era o Sheldon. O problema era escapar dessa pressão feita pelo Chelsea. Enfim, põe o Aktürkoğlu, acho que para dar mais velocidade, mais gás, mas nada muda. Postura não muda. O Benfica dá a bola para o Chelsea e espera acontecer. Acho que o Chelsea teve quase 70% de posse de bola durante o jogo. Enfim, dominou nesse quesito e não só, nas oportunidades criadas. E aí, cara, numa bola parada, o Reece James acerta um belo chute, a bola vai muito no cantinho, é verdade, mas o Trubin poderia ter feito a defesa, até porque ele é um goleiro muito, muito bom e de goleiros nesse nível a gente espera que não tome um gol como esse. Ele estava mal posicionado, ele estava pronto para dar o bote para sair na área, o Reece James bateu com inteligência e a bola foi onde tinha que entrar para 1-0. O Benfica muda, faz suas mudanças, entra o Prestiani, enfim, entra também o Belotti, mudanças que fazem o Benfica ter um pouquinho mais de gás no jogo, mas nada acontece até os 85 minutos. A paralisação vem, 1h40 faz o Chelsea perder níveis de concentração. O Benfica volta com mais fome porque precisava buscar o resultado. E no retorno tem um pênalti, o Di Maria faz o gol, o último jogo do Di Maria com a camisa do Benfica, uma história que, enfim, se prolongou por conta desse protocolo. E parecia que o Benfica ia dar a volta na situação, daquelas coisas que acontecem do futebol, não jogou absolutamente nada durante a partida, acontece uma coisa fora da caixa, o Benfica volta, empata o jogo, leva o jogo para a prorrogação, e aí o Prestiani, que já tinha entrado mal e tinha perdido um gol ainda nos minutos antes do protocolo ser acionado, comete uma falta para segundo amarelo, uma falta boba, e é expulso. E aí o Benfica com um homem a menos, o Chelsea com poderio no banco de reservas para colocar mais lenha na fogueira, mais pernas, mais fôlego, acaba fazendo o 2-1 e mais uma falha do Trubin, que vai defender uma bola que você vai com a segurança para agarrar, ou você tem que jogar para o lado, para escanteio, e a bola passa por baixo do braço dele, sobra um Cucu, divide com o Otamendi e faz o gol 2-1. E aí os outros dois gols são basicamente no contra-ataque. Já o Benfica sem fôlego, tentando tudo para ir lá para cima para empatar o jogo. 3-1, 4-1. O resultado é mentiroso? Cara, talvez a goleada tenha sido, mas a vitória do Chelsea é justíssima. E a eliminação do Benfica também. O Benfica não quis competir na maior parte do jogo e pagou por isso. Poderia ter competido, tá? Porque o Benfica tem uma equipe razoável para competir com o Chelsea. Esse Chelsea. Mas não quis competir, não competiu e está eliminado nas oitavas de final. Eu acho que o Benfica poderia ter ido mais longe na competição. Classificou em primeiro no seu grupo, venceu o Bayern de Munique, encaixou aí um certo dinheiro, mas poderia ter ido a umas quartas de final, jogado contra o Palmeiras, de repente uma semifinal, poderia ter acontecido. Mas o poderia, não fala dentro do futebol, é preciso mostrar dentro de campo. Para terminar, complicada a situação do Benfica a partir de agora, porque o Benfica tem férias aí de jogadores, ou folga, né? Chame do que for aí. Já tem uma supertaça no final de julho para disputar e depois tem pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. O Benfica tem que contratar jogadores, está perdendo o Di Maria, enfim, tem lacunas no plantel que precisam ser preenchidas, deve perder o Carreiras. E o Benfica tem eleições em outubro, que também podem mudar o rumo do clube. Um começo de temporada conturbado e difícil para os benfiquistas. E termina de uma forma amarga contra um Chelsea, porque se o Benfica tivesse competido e não tivesse entrado com essa postura, talvez perder do Chelsea fosse normal, mas desse jeito frustra o torcedor e tem todo direito de se frustrar o adepto. Um abraço para vocês, vou dormir, né? Chega, tchau.